Olá, muito bem-vindos ao canal da Europlus. Mais umas conversas aqui com o nosso expert na parte fiscal do imobiliário, o Dr. Marco Libório, autor do nosso terceiro livro, Como Poupar em Impostos no Imobiliário. O link estará certamente aqui por baixo, o Pedro colocará. Eu gostaria de vos pedir aquilo que eu normalmente tenho que pedir, que vocês sabem que eu gosto bastante, darem-nos um like neste vídeo, porque é uma forma gratuita, não gastam dinheiro nenhum, não há imposto também. Não há imposto sobre likes. Como não pagam, ainda não há imposto sobre like, se calhar um dia os likes vão ser pagos. Se o ouvem. Exatamente, era melhor até nem termos dito isto, mas enfim, já dissemos. Exatamente, para já temos aqui uma isenção total, portanto não pagam imposto, nem pagam absolutamente nada, vão ali abaixo, esmaguem esse botão de like, que é uma forma gratuita que vocês têm sem gastar dinheiro de dizer ao YouTube que o nosso trabalho é sério e de qualidade e para que possamos estar aqui a fazer mais vídeos. Portanto, vamos ao vídeo, mas sem esquecer esse like dado, porque não custa dinheiro nenhum e não paga imposto. E hoje vamos falar dos impostos que existem no imobiliário em Portugal. Portanto, dividimos isto em três grupos, não é? Transação, posse e rendimento, os vários tipos de impostos que temos aí. Marco, transação, o que é que podemos dizer sobre isso? Pronto, transação, temos o IMT, que no fundo eu costumo às vezes, para as pessoas perceberem bem, é o IVA dos imóveis, digamos assim. Muito bem. Que é um imposto que existe especificamente para imóveis, mas que na prática é quase como se fosse um IVA que é aplicado a tudo o resto da nossa vida comum, não é? Claro. E que nos imóveis não existe, ou seja, uma transação de um imóvel não está sujeita, quer dizer, tecnicamente está sujeita, embora isenta, mas pronto, para não complicar, não tem IVA, exatamente porque existe um imposto específico que é o IMT. E já agora, é importante também dizer, todas as atividades ligadas ao arrendamento de imóveis também não têm IVA, não é? E, por exemplo, o IVA não é dedutível. Já lá ia na questão da posse, porque no fundo o IVA é um imposto que acaba, por certa forma, ser algo transversal aqui a algumas situações. O IMT Exato. É transações, ponto. IMT já agora quer dizer Imposto Municipal sobre as transações, não é? Temos já agora vários escalões dentro do IMT. Aquilo que é, portanto, um imóvel com uma habitação própria e permanente tem umas determinadas condições. Se for a segunda habitação tem outras, se for negócio tem outras. Há também algumas isenções que se aplicam em determinadas condições, ou seja, por exemplo, quando o investidor faz do seu investimento, o seu negócio é transacionar imóveis, ou seja, a sua atividade é comprar para revender, aí está isento, cumprindo determinadas condições, cumprindo as condições, estará isento. Portanto, deixa de ser, no fundo, um custo, vamos chamar, adicional, certo. Porque ao comprar um imóvel não paga IMT, como um mortal, vamos chamar assim, paga sempre IMT quando compra um imóvel. Exatamente. Já agora tem que o vender, pronto, lá está, os vários pressupostos que há, tem que o vender num certo período de prazo, tem que ter uma atividade constituída nesse sentido. Tem que mencionar na própria escritura que, de facto, a intenção desse imóvel é revenda, portanto, há aqui algumas atenção a esses detalhes. Já agora, há mais isenções de IMT? Há mais isenções de IMT? Há algumas isenções de IMT, por exemplo, relacionadas com as ARUs, que é as áreas de reabilitação urbana, também há, e de IMI também. Certo. Mas isso já são questões mais específicas, que cada mais caso, técnicas. Exatamente. Vamos aqui lançar várias sementes, o que é mais comum, vamos abordar tudo aquilo que é a compra e a revenda e aí exatamente. há isenção. Habitação própria e permanente, não tem isenção de IMT? Não, isenção própria e permanente o que tem é uma taxa mais reduzida. Eu muitas vezes refiro-me a isso como isenção, mas não é isenção, no máximo seria bonificação ou benefício. Uma bonificação ou benefício. Em função das taxas, exatamente. Embora eu muitas vezes até, eventualmente, não sei se já fiz num vídeo para o canal, uso o termo isenção de uma forma errada, um abuso de notação. Muito bem, então só para resumir, a pessoa vai comprar um imóvel, se calhar está-nos a ver eventualmente até do Brasil, quer comprar um imóvel em Portugal, marca uma escritura, na altura da escritura, ou naquele momento ou um bocadinho antes, começa a liquidar os impostos sobre a transação. Aparece então o IMT, falámos aqui, tem taxas diferentes se é habitação própria permanente ou se é habitação secundária, provavelmente no seu caso será habitação secundária, e os imóveis para investimento são em habitação secundária e terá escalões e taxas diferentes. Segundo imposto aplicado na altura da transação. Imposto de selo.
o imposto do selo. Embora numa dimensão muito mais, ou seja... Muito mais reduzida. Normalmente nós, por exemplo, fazendo as contas genericamente àquilo que é o custo de transação, o custo fiscal de transação, estamos a falar de uma grandeza de 10 para 1. Ou seja, em que, supondo que genericamente temos um custo de 6,5 do IMT, fazemos as contas a 7, 7,5 para tudo, já incluindo o imposto de selo. O imposto de selo é uma parte mais pequena, mas ainda assim... De 0,8%, não é? Pronto. Sempre. O que acontece muitas vezes é que, embora se aplique isenção de IMT, não há isenção de imposto de selo. Portanto, o imposto de selo, regra geral, paga-se sempre. Pronto, exatamente. Isso acontece. Porque a isenção não é... A isenção de IMT não é... não vai, ou seja, não influi a regra de imposto de selo. É uma regra, a regra de IMT é outra. Exatamente. Portanto, o facto de ter isenção de uma não quer dizer que tenha isenção da outra. Exatamente. Portanto, um pode ter isenção, o outro não. Este imposto de selo, tal como o IMT é equiparado ao IVA, há alguma coisa que possamos dizer do imposto de selo, porque ele aparece transversalmente em muitas outras coisas. O imposto do selo, que aliás... É o imposto mais antigo do sistema fiscal português. Pronto, exato, é um detalhe muito curioso e até se chama, tecnicamente, imposto do selo e não de selo, não é? Imposto do selo. Mas aí temos mais alguma coisa a dizer, portanto, ele aplica-se a várias coisas, não só imobiliário, é um imposto na posse e pronto, é o imposto mais... Relativamente ao imobiliário, é isto, ou, por exemplo, no arrendamento. Exatamente, o arrendamento também volta a aparecer e outras transações, até prestação de serviços e emolumentos de todos os tipos, prémios, portanto, é um imposto que aparece... Se recebem concursos, é um imposto, a emissão de letras, aqui há uma tabela, que é a tabela geral do imposto do selo, onde estão elencadas uma série de... É quase um imposto crónico, não é? É quase um imposto residual, ou seja, há um conjunto de factos que são tributados, que não são tributados noutro tipo de imposto, e que são tributados no imposto de selo, portanto é um imposto que ainda existe e que tributa de espaços, por exemplo, transações de espaços, ali alguns, no caso imobiliário, portanto, onde ele se mostra mais, vamos dizer assim, é nas transações de imóveis. Exatamente. É onde ele aparece. Muito bem, resumindo então, quer marcar uma escritura, comprar um imóvel em Portugal, mesmo antes da compra ou na altura da compra, se fizer num notário em que pertence à conservatória, por exemplo, pode liquidar logo na hora, portanto eles liquidam na hora. Se for um notário particular, normalmente o próprio notário até faz a emissão das guias de pagamento, vai pagar na altura da compra, vai ao notário, imposto sobre a transação A2, o IMT e o imposto do selo. O IMT pode estar isento, o imposto do selo nunca está isento. O IMT, temos aqui escalões diferentes e taxas diferentes, em virtude de como declara a habitação. Para investimento é sempre a habitação secundária, que tem um escalão e taxas mais altas. Muito bem, já comprou o imóvel, a pessoa, e agora há impostos também sobre a posse. O IMI, desde logo, o IMI, ou seja, eu para ter um imóvel... Imposto municipal sobre imóveis. Sobre imóveis, no fundo é um imposto puramente pela posse. Enquanto eu for o proprietário desse imóvel, eu terei sempre que no ano a seguir pagar relativamente ao ano anterior. Portanto, é calculado com base numa avaliação das finanças, no valor patrimonial, no chamado VPT, está ali depois com uma forma todos estes impostos na realidade, exatamente. Aqui mas todos estes impostos dependem do VPT, que é um valor que a autoridade tributária, as finanças em Portugal atribuem a cada imóvel, e esse valor é usado para referência de muitos impostos e de várias coisas, até na forma de mais-valias, etc., que depois se possam pagar. Já agora, podíamos aqui também incluir as mais-valias no imposto de transação, não é? Mas não na compra, sim na venda. A mais-valia acaba por ser depois um imposto aplicado na venda, não é? Sim, embora aí, de certa forma sim, embora aí a questão não é sobre a transação propriamente dita, mas é sobre o ganho da transação. Exatamente, pronto, por isso é que não enquadramos aqui. E mesmo no livro, ou seja, a tributação do rendimento, a tributação do lucro está na parte de tributação desse lucro. Portanto, não é uma tributação direta sobre a transação. Exatamente, não é, na realidade, um imposto sobre a transação, não é? Se eu transacionar o imóvel pelo mesmo preço que o comprei, eu não pago imposto nenhum sobre lucro porque não tive lucro. Exato. Mas tenho que pagar imposto de transação. Desde que o VPT não tenha mudado, lá está. Com as devidas ressalvas, o VPT é sempre uma coisa importante. É sempre verdade, há quem não tenha lucro económico e tenha um lucro fiscal que tenha a pagar. Portanto, o nosso código fiscal é de facto aqui. É preciso ter atenção a isso. Ter muita atenção e saber bem. Relativamente simples que é, eu compro por 100 e vendo por 100 e vendo à partida não haverá 6 meses depois, um ano, enfim, não há aqui coeficientes de Aliás, aí temos quase sempre menos valia.
porque no limite temos no limite custos menos com a compra. O dinheiro vai lá a menos. E também os custos com a compra que tivemos com o imóvel, vamos reduzi-los. Portanto, temos uma menos-valia que de resto tem um reporte de 5 anos, só 4, 5 ou 6 anos. Muito bem, então sobre a posse. Sobre a posse temos o IMI, e o IMI, e portanto, como eu estava a dizer, o IMI depende da avaliação, ou seja, no fundo o que o imóvel vale, tal PPT. Exatamente, então, pormenores técnicos, tem a ver com a localização, enfim, com vários critérios. Até há uns tempos atrás houve uma polémica curiosa que era, foi introduzido ali um critério que tinha a ver com o sol, pronto, isso foi uma coisa que na altura, ou seja, com o sol que a propriedade apanhava, no fundo era os apartamentos que estão mais acima num determinado prédio pagam mais porque têm mais exposição solar, então foi uma coisa mais, no fundo o efeito prático era quase nulo, mas levantou alguma polémica porque a malta começou a dizer, claro, então, mas agora também pago estar ao sol, não sei o quê. Isto é mais uma piada que outra coisa. Portanto, temos o IMI e temos o AIMI. O AIMI foi um imposto mais recente, adicional ao IMI, deriva do AIMI, é o adicional, o próprio nome indica, o A é de adicional ao AIMI, peço desculpa, e que no fundo, o que é o AIMI? O AIMI procura tributar, ou seja, a gênese ou a lógica desse imposto é tributar grandes patrimónios imobiliários. Muito haveria por dizer sobre isso, sobre o AIMI, mas não temos tempo neste momento para isso, claro. Porque o imposto, como é muito recente, desvirtua de alguma maneira as coisas, e até falámos disso no podcast, falámos da diferença que havia entre o tratamento de uma empresa e o tratamento daquilo que é um particular, mas pronto, genericamente é isto que temos. Temos o IMI e temos o AIMI, que é o adicional, mas apenas, aplica-se apenas a quem tenha um património acima de um determinado valor. Exato. Em singulares não casados, salvo erro, é 1 milhão de euros ou 600 mil, aliás, para não casados, e depois pode ir a 1 milhão e 200 com os casados. Importa aqui também dizer algumas coisas. O AIMI é vulgarmente chamado de imposto de luxo, sobre imóveis de luxo, e eu já desmistifiquei isso no canal. Os imóveis não têm que ser de luxo, aliás, até podem ser imóveis devolutos e velhos e não habitáveis, basta que o agregado do valor patrimonial ceda a um determinado valor. Relativamente ao IMI, também dizer que cada autarquia depois define um determinado coeficiente, portanto, um imóvel com o mesmo VPT em Lisboa ou em Faro pode pagar um IMI totalmente diferente. Não, e como diz o próprio nome, quer o IMI e o AIMI também, por maioria da razão, quer o IMT, são impostos municipais. Portanto, essa é uma receita, embora isso não interesse especificamente a quem nos ouve, mas é uma receita municipal. Exatamente. Portanto, não reverte a favor do Estado diretamente. Exatamente. É do orçamento. Mas diretamente vai para a autarquia. Do Estado, mas diretamente é uma receita municipal. Esta história do AIMI parece uma progressão, praticamente este regime de progressão de impostos sobre a posse, não é? Portanto, como nós temos o IRS, vários escalões e a progressividade, o AIMI veio quase simular aí um bocadinho. Introduzir, portanto, isto havia já uma regra idêntica no imposto do selo, que falámos há pouco, que tinha a ver com a tributação de património elevado, e que existia o imposto do selo, que foi tirado o imposto do selo e foi introduzido no AIMI. E a lógica, suponho eu, poderá ter sido por aí, ou seja, de introduzir alguma progressividade também no IMI, e portanto adicionar o AIMI, ou seja, adicional ao AIMI, não foi introduzido diretamente no IMI, também poderia ter sido, ou seja, poderia-se ter optado por fazer uma tributação progressiva dentro do IMI. Isso ter feito, claro. Mas isso já é, a lógica aí já era, aí sim estaríamos a tributar imóveis de luxo. Exatamente, não é o conjunto. Exatamente. Aí se eu tiver, pode não ser nada eu tenho um palacete que vale 5 milhões de euros, então esse palacete de facto tem um valor tributável maior e portanto paga o valor tributável maior na sua gênese, e depois tem uma taxa que é superior à outra, que eu tenho aqui uma garagem e cabe lá um carro e a garagem tem um valor de 20 mil euros de BBT. Portanto, aí sim, mas se eu tiver 100 garagens, a questão é que o AIMI desvirtua de alguma forma isto. Se eu tiver 100 garagens, todas somadas der mais do tal milhão, ou seja, todas somadas, estou dando um exemplo ao extremo, que é, tenho duas pessoas, uma tem todas as garagens somadas, dá o mesmo valor do palacete, pagam as duas o mesmo imposto. Exato. Portanto, só para termos aqui noção, a progressividade dentro do IMI poderia ser aplicado um coeficiente diferente, quanto maior
o VPT fosse, maior esse coeficiente. Na lógica do IRS, por exemplo. Exatamente, na mesma lógica, um paralelo, claro, com o IRS. Impostos sobre a posse, IMI e AIMI. Estará aqui um link também abaixo, ou fique atento ao canal se ainda não saiu um vídeo em que eu falo com o Dr. Marco Libório sobre esta questão de criarmos uma empresa para investir em imobiliário. Os impostos mudam totalmente, já aqui falámos, por exemplo, no IMT, em que podemos ficar isentos cumprindo determinados pressupostos, e nesta questão do AIMI também mudam, portanto fique atento a esse vídeo. Sobre a posse, e agora sobre o rendimento. Vamos assumir que é um particular. Sobre o rendimento temos essencialmente o sistema fiscal português. Eu refiro isso sucintamente no livro, para não amassar o caríssimo leitor, que é uma coisa que eu não quero, é amassar o caríssimo leitor, quero que ele se sinta feliz. Para quem não conhece o livro ainda, o link também estará aqui abaixo. E portanto faço esse esforço para não amassar o caríssimo leitor, que ele merece a minha atenção especial, mas eu refiro essencialmente isso, ou seja, existem aqui, há outros sistemas que são diferentes, e o sistema brasileiro é um sistema que nisto é diferente do nosso. O sistema brasileiro tem uma tributação única de rendimento, ou seja, só existe um imposto. Não existe um IR, vamos dizer assim, que é o imposto de rendimento. Não existe um IRS e um IRC. Certo. Okay? Nós aqui temos, de facto, em termos de tributação de rendimento, temos esta distinção, são dois impostos diferentes, e, portanto, um tem determinadas regras e aplica-se àquilo que é eu e o Arthur, e se nós tivermos uma sociedade em conjunto, o IRC, que se vai, ou seja, o imposto, que é o IRC que se vai aplicar à nossa sociedade, à nossa empresa, tem regras diferentes. Claro. Desde logo, há uma regra que é absolutamente distinta, que é a questão da progressividade. O IRS tem a progressividade, ou seja, quanto mais eu ganho, mais pago, em termos de taxa mesmo, enquanto o IRC não. Portanto, o IRC, eu ter um lucro de... Eu estou aqui a simplificar um pouco, porque não, há ali uma parte, mas é uma parte ínfima, digamos. Para a audiência que estamos a falar, estamos a falar dessa parte ínfima, esse acréscimo, estamos a falar de negócios e de empresas já de milhões, claro. Negócios, uma escala diferente. Mas para o comum, para uma PME, vamos dizer assim, uma micro ou uma pequena empresa, seja de investimento ou de outra atividade qualquer, o que acontece é, basicamente, temos dois escalões. Temos o escalão de 17%, que incide sobre os primeiros 15 mil euros de lucro, não de faturação, e depois temos 21%, que é a taxa para o resto, ou seja, exatamente. Simplificando, eu tenho na minha empresa um lucro de 20 mil euros, eu vou pagar 17% sobre 15 mil e vou pagar 21% sobre 5. O excedente. É isto que acontece. Muito bem. E, portanto, mas se eu amanhã tiver um lucro de 200 mil, eu continuo a pagar os mesmos 21 sobre o excedente, ou seja, exatamente. Não passo para uma taxa de 50 ou de 40. Claro. E isso no IRS acontece por causa da progressividade. Da progressividade. Isso, em empresa, o mesmo lucro é aplicado, quer ele venha de arrendamento do imóvel, quer ele provenha da venda do imóvel. Isso também é outra questão importante. Já no caso particular, vindo de um lado ou do outro, o cenário é totalmente diferente. Completamente diferente. A forma como cada imposto está configurado é diferente. Eu no livro até uso um exemplo da cómoda e da arca, que é aquela questão da distinção entre um e outro. O IRS é uma cómoda, tem conjunto de gavetas, e cada gaveta é uma categoria de imposto. E, portanto, cada categoria tem, manifestamente, tem condições e regras específicas. Portanto, se eu tiver 3 tipos de rendimentos diferentes, vamos supor que eu tenho rendimentos de arrendamento, tenho rendimentos de ações e tenho um salário, estes 3 tipos de rendimentos são tratados, do ponto de vista do IRS, são arrumados, digamos assim, de 3 formas diferentes. Okay? No caso de uma empresa, e se eu imagino que eu utilizo uma empresa para investir no imobiliário, que só faço investimento imobiliário e tenho alojamento legal, arrendamento e compra e venda. São 3 coisas diferentes. Do ponto de vista fiscal, do cálculo do imposto, são todas tratadas da mesma forma, ou seja, por isso é que ele chama arca, porque é tudo, desculpa a expressão, metido lá para dentro. É tudo metido lá para dentro e no final eu tiro de lá e vejo, ok, eu de rendimentos tenho 100, de custos tenho 80, tenho 20 de lucro e esse 20 é o tal 20 que vai ser tributado para tal taxa de 17 ou 21. Exatamente. Sim. Portanto, ter esta noção de que as coisas mudam a título individual ou a título de empresa, estará o link, ou se ainda não estiver o link, fique atento, sairá no canal. Resumindo então, temos 3 formas de ver os impostos imobiliários em Portugal: na transação, na posse e sobre o rendimento. Transação, o Pedro estará aqui provavelmente a aparecer o grafismo ao lado. Transação, temos IMT e imposto do selo.
Sobre a posse temos então IMI e AIMI, com as várias condicionantes que falámos, e depois sobre o rendimento, depende se ele é taxado a título particular ou a título empresarial, temos o IRS ou o IRC. Dentro do IRS, já agora isto dava um vídeo longuíssimo, portanto teremos que gravar a falar sobre isto. Dentro do IRS há aquilo que se chama taxa liberatória de 28%, na categoria F, há a categoria B, há muitas diferenças sobre como o contribuinte declara o seu rendimento e estrutura o seu portfólio e os seus rendimentos, e portanto teremos também que falar sobre isso, mas é uma visão já genérica dos impostos no imobiliário em Portugal. Se ainda não conhece bem os impostos que tem que pagar, enfim, esta é uma súmula boa. Se agora quiser perceber mais sobre um determinado imposto, haverá com certeza neste canal um vídeo entre nós os dois, com certeza, a explicar estes assuntos. Até ao próximo vídeo, fique bem, bons negócios imobiliários.